gente vai se expor aqui. Pra variar. Pra variar, eu vou contar meus piores medos, os momentos que eu fico mais apavorada na minha vida. E você vai ter que contar. Olá, entendidas! Entendida. Sejam bem-vindos a esse canal apavorado. Eu tenho medinho, canal com medinho. Canal com medinho. Eu tenho medinho. Hoje vamos falar sobre o medo, mas a gente vai falar sobre o medo em vários aspectos. Tá, entendi. Então a gente vai dar uma discutida aqui sobre o medo. Ele é mais pode ser mais abstrato. Pode ser mais assim. abstrato. Entendi. Então vamos pelo caminho aqui que eu vou traçar. Agora não filosófica, pergunta Tá, prática. prática. Tipo assim, do que você tem medo? Eu, De Tatiana, barata. tenho medo de barata. Eu tenho medo de baleia. Barata, pássaro. Eu tenho medo de altura. Ah, não tem não. Barata, pássaro, vomitar. Eu tenho Medo de vomitar? Eu choro quando eu vomito, mas eu não tenho medo. Eu tenho medo porque me causa... Eu tenho medo... Medo de avião. Eu tenho medo de Muito medo de avião. avião, tenho muito medo de Mas avião. a Yas tem muito mais medo do que eu. Eu não tenho tanto medo quanto ela, mas eu tenho medo de avião. Não é uma coisa que eu fico assim, oba, avião. Eu não De gosto de bichos pássaro. voadores, Eu assim. também não passo, não gosto tipo não. assim, cigarra, que sai se debatendo, né? assim, sabe? Agora vamos pros medos filosóficos. Tá. Por exemplo, eu, Tatiana, tenho medo da morte. Ah, eu tenho medo da morte também. E antigamente eu não tinha tanto medo quanto eu tô tendo. Eu tenho medo da morte dos outros também. Eu também, eu tenho medo da morte dos outros, eu tenho medo da minha morte, porque mesmo eu sendo uma pessoa de fé, eu sempre fico assim, tipo, Se não e se tiver não tiver nada? Tipo assim, se não tiver nada, tudo bem. Você não vai saber. Sacou? É um Aí medo meio irracional mesmo, eu tento me tirar o medo pensando assim, Você não sacou? vai ter como saber, Não vai ter, morreu. morreu, aí já acabou. E outra coisa que eu tenho medo... Medo de ficar sozinha. Eu tenho medo de... Então, eu cheguei na conclusão da terapia que eu tenho muito medo de ficar sozinha, mas o meu maior medo, que é o que vem antes do ficar sozinha, é o medo do abandono. Eu tenho pavor de abandono. E aí a minha terapeuta foi lá pra infância. Entendi. Entendeu? Tipo assim, ela veio, pegou esse medo e foi tipo da infância, depois vem em todos os meus relacionamentos, sempre tomo o pé na bunda, sempre sou abandonada. E aí eu fui criando um trauma em cima desse medo do abandono que atrapalhou todos os meus relacionamentos. Eu nunca tratei isso na terapia a fundo pra ver se vem lá da minha infância ou não e tal, mas assim, eu já fui abandonada em relacionamentos algumas vezes, fossem eles de amizade ou de namoro. E eu sobrevivi a todos. Então assim, é uma coisa que eu gosto, que eu lido bem? Claro que não. Cada vez que me abandonam, que eu tomo um pé na bunda, ou que me deixam de algum jeito, que eu me sinto deixada de algum jeito, é muito complicado pra mim. Eu entro num processo interno de me questionar se eu sou suficiente, se eu valho a pena, se eu sou boa. Mas sabe qual que é o meu problema? É que eu não deixo nem chegar nesse lugar. Eu já tô sofrendo durante o relacionamento. Não, então, eu entendo. Pois é. Comigo é um pouco diferente. Assim, eu não tenho medo do abandono. Eu não gosto do término, mas eu não tenho medo do abandono. Mas eu tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo de chegar um momento que ninguém vai conseguir ficar comigo. Tipo assim, todo mundo vai me largar. Ninguém vai conseguir ficar comigo. Então vai chegar uma hora, quando eu estiver lá, e é um medo muito besta e muito preconceituoso. Porque eu vou pensar, vai chegar uma hora que vai ter lá os meus 60 anos, 70 anos... E 80 e 90 e eu vou estar velha e ninguém vai me querer porque vai estar todo mundo casado ou com uma vida. Vários relacionamentos. Mas eu não quero isso pra minha vida. Eu sei, mas aí a gente não tem controle. A gente não tem controle, mas eu não quero. Então eu tenho que, por exemplo, você perguntou medo, que não é óbvio, que não é abstrato, que é concreto, prático. O contrário. Eu falei, eu tenho medo de ficar sozinha. Não, eu não quero esses relacionamentos. Eu também quero não. Uma pessoa, eu, Tatiana, também não quero, mas eu tô trabalhando a minha cabeça por acaso eu tenha esses mini relacionamentos que eu não morra. Isso me dá medo. Entendeu? A questão é que eu descobri que, pelo meu medo de abandono, eu estrago os relacionamentos enquanto eles estão acontecendo. Porque eu não vivo o relacionamento, eu vivo o medo. Isso eu faço também. Entendeu? Eu não vivo. Isso eu faço a também. Relação. Eu transformo todas as coisas da relação em medo de abandono. Então qualquer briga que a gente tenha, se for procurar fundo, medo de abandono. Eu entendi. Eu não gosto do término. Então, chegou num momento da minha vida que minha terapeuta falou pra mim, você não está vivendo, você está planejando. Eu tenho medo do que sai do meu controle, é isso. Eu tenho medo do que eu não posso prever. Eu quero estar entendendo o que tá acontecendo, entendeu? É que chegou num lugar que eu queria chegar. Que o medo, na verdade, que agora é a definição, o medo é de tudo aquilo que é desconhecido. As pessoas têm medo do desconhecido. Eu tenho medo de coisa conhecida também. Não, o desconhecido é tudo aquilo que foge do seu controle.
Entendeu? Tipo assim, é tudo aquilo que... Quando a gente fala nisso, esse desconhecido, ele não necessariamente é uma coisa que você não conhece. É de tirar você da posição que você tá. É sempre quando você tem que mudar a posição que você tá. Então, por exemplo, eu perdi o meu emprego e agora vou começar no emprego novo. Você tem aquele medinho do emprego novo. Você vai começar um relacionamento novo. Você tem aquele medinho do relacionamento novo. É tudo que te tira do conhecido, do seu estado do conhecido e te coloca num estado de desconhecido. Entendi. Eu entendo que o desconhecido ele vem daí. Tipo assim, eu tenho medo do término. Por quê? Porque o término vai me colocar num lugar que eu não sei o que vai acontecer, que eu desconheço o que vai acontecer. Isso. Eu entendo. Mas é porque assim, não que você sabe como é um término, mas você não sabe como é um término com aquela pessoa. Sim, você não sabe naquele momento, naquele estado, você não sabe, ali. Entendeu? Eu entendo. Esse é o desconhecido. Agora, tem uns medos que são bons, que são os medos que tiram a gente de certas roubadas. Então, assim, quando você tá num lugar e você sente que aquele lugar pode ser perigoso. Sim. E aí você sai daquele lugar. Ou você vai entrar num carro de aplicativo desses e você tem um medo ali, você sente alguma coisa e você resolve não ir. Tem muita coisa também de sensação, tipo assim, nossa, eu tô com uma sensação que eu não devia sair de casa hoje. Eu acho que o medo, ele nesse caso tá muito ligado ao seu instinto, né? Nós somos animais, a gente tem instinto. E uma vez um amigo meu me falou um negócio sobre o Rio de Janeiro que ele leu, que era muito legal, que era assim, você tem que ser muito sensitivo pra você viver no Rio de Janeiro, porque você olha pra uma rua e fala assim, tá de boa, vou andar por essa aqui. E aí você olha pra uma rua do lado que tá igual, você fala, não, essa aqui não tá legal, essa rua é meio perigosa, tem áreas de criminalidade. Então assim, você tem que ser meio sensitivo pra andar no Rio de Janeiro. Eu acho que isso tem a ver com medo e tem a ver com instinto. O medo pode muitas vezes te proteger, sim. Ele te protege. E até filosoficamente falando, assim, às vezes você tem um medo, tipo, sei lá, é uma pessoa que é muito instável. Aí você fala assim, nossa, eu tenho medo de ter um relacionamento com essa pessoa instável. E aí você resolve não ter um relacionamento com ela, você pode estar se livrando de uma roubada. De uma boa, assim, provavelmente você está. Tem outro medo também, que é medo de fazer escolhas. Esse medo, às vezes, é complicado pra gente. Só librianjas online agora. Vamos supor, você tá casada e aí você recebe uma oferta de ir trabalhar na Austrália. Sim. E a sua esposa não quer sair do Brasil. Então você tem que fazer uma escolha. Essa escolha te traz medo. Porque se qualquer escolha que você faça, você vai ter medo de ter feito a escolha certa. Ou você vai ter medo, se você fez a escolha certa, você vai ter medo de ter feito a escolha errada. É porque eu acho que nesse caso da escolha, o medo ele tá muito ligado ao fato de você ficar pensando como teria sido se você tivesse escolhido a outra coisa. Porque a verdade é assim, eu acho que cai de novo no medo do desconhecido. Você, a partir do momento que você escolhe uma coisa, tudo bem que você demore anos pra escolher essa coisa, não importa. Mas a partir do momento que você escolheu uma coisa e você tá vivendo aquela coisa que você escolheu, vive essa coisa que você escolheu. Não adianta você escolher uma coisa e ficar pensando numa realidade paralela o que estaria acontecendo na sua vida se você tivesse escolhido aquele outro cenário. Aquele cenário não existe. Ele não existe, você não fez aquela escolha. Vive a escolha que você fez e faça o melhor dela, entendeu? Isso é importante, assim, eu acho que não importa quanto tempo você demore pra tomar uma decisão, pra fazer uma escolha, mas uma vez que você faça, vá, entendeu? E aí, às vezes, você toma uma decisão muito rápida, muito repentina. Eu sou uma pessoa meio impulsiva. Eu, Tatiana, sou super impulsiva. Então, eu sou sagitariana, então eu faço escolha logo de cara, assim, sabe? Mas eu faço escolha e fico pensando, será que eu fiz a escolha certa? Será que não sei o que? Tinha quantas possibilidades? Que não sei o que, não sei o que. Não. E aí acabou não vivendo o que tava acontecendo. Isso aí é péssimo. Isso é péssimo, é péssimo. E você conhece os seus medos? A fundo, aqueles medos mais profundos, assim? Conheço. E você enfrenta eles? Eu tô aprendendo. Alguns eu também tô aprendendo. Outros não. Eu não enfrentava até semana passada. Tem um que eu não enfrentava até semana passada. E pela primeira vez eu tô enfrentando ele. Eu achava que eu enfrentava ele. Eu fazia terapia achando que eu estava enfrentando ele, achando que ele estava completamente no meu controle, e eu percebi que ele estava completamente desgovernado e que agora eu consigo enxergar ele com clareza. Que bom. Mas pode ser que lá na frente eu perceba que o que eu estou enxergando agora ainda não é clareza. Muitas certezas, eu acho que é perigoso. Quando a gente fala assim, eu conheço muito os meus medos, eu acho super perigoso essas frases que são de muitas certezas. Eu desconfio de pessoas que têm muitas certezas. Eu acho assim, certeza a gente não tem, a gente é um poço enorme de um monte de coisa que a gente bloqueia, que a gente sufoca, que a gente põe pra dentro, e todo mundo precisa de terapia na vida. Agora, eu acho que tem determinadas situações na sua vida que te fazem ir sim de encontro a alguns medos seus e requer também muita coragem pra você enxergar alguns. Sim. Eu conheço muitos dos meus,
Muitos, e não foram processos fáceis. Alguns eu só conheci com terapia, outros eu conheci sozinha mesmo. E na terapia vim descobrir que eles são reais. Trouxe, expus isso pra minha terapeuta, ela falou, sim, faz sentido. O que não quer saber é que eu saiba lidar com eles ou que eu saiba a profundidade deles. Agora, identificar e saber os que existem ali, eu acho que eu sei sim. Eu não sei se você... Vocês todos. Então, eu acho que a gente não sabe todos. Tem como saber tudo. Eu acho que os medos vão sendo atualizados. Eles vão com F5 ali o tempo todo. Porque, por exemplo, eu não tenho filho. Você supera um medo, depois chega outro. A partir do momento que eu tiver uma criança que dependa de mim, a lista de medos da Yasmin vai ser assim, atualizada. Você falou muito certo. Assim, eu acho que quem tem filho deve ter muito mais medo. Ou pessoas assim, esposas de policiais. Sabe assim, que é casado com alguém que tem risco de vida, o emprego. Você deve, cara, imagina, essa pessoa deve viver todos os dias com medo da esposa não voltar pra casa, né? Tipo, pessoas congressistas, assim, que têm ameaças de morte. Aí, tipo, cara, sei lá, brother, isso aí é muito difícil viver assim. Eu viveria com medo constante. Eu também. Agora, tem umas coisas que eu fui buscando, assim, pra finalizar o vídeo, não entrando muito nas perguntas, entrando mais no bate-papo mesmo, que são coisas que eu pensei, assim, na vida, que, tipo assim, o medo, ele, de uma certa forma, mesmo ele sendo aquele medo bom que te protege, ou sendo aquele medo ruim, ele vai fazendo você construir muros, assim, à sua volta, né? E a gente tá precisando diminuir a quantidade de muros e aumentar a quantidade de pontes. Entende? Tipo, e a maneira que eu acho que a gente consegue fazer isso é com o autoconhecimento. Então eu acho que o conhecimento, ele é um antídoto do medo. Porque quando você começa a se conhecer melhor, quando você começa a conhecer a sua natureza, eu acho que você vai tendo mais propriedade pra enfrentar qualquer coisa. Ganhar dos seus medos, vencer os seus medos, não tem a ver com o fato de você não sentir mais medo. Às vezes você vai sentir esse medo pra sempre. Você só vai saber como lidar com ele, como fazer com que ele não te paralise. Como enxergar. Isso era uma questão. Você tem um muro. Às vezes você nunca vai conseguir destruir esse muro que tá aqui na tua frente. Você nunca vai ter essa marreta suficiente pra destruir esse muro. Mas você vai aprender a fazer assim, ó. Porque o medo, ele não pode te paralisar. Não. E muitas vezes o medo paralisa. Eu já fui paralisada pelo medo trocentas vezes aí. E vou ser algumas vezes aí no meu futuro. Mas a gente não pode se deixar paralisar pelo medo. A gente tem que, de alguma forma, tentar se mover. Ainda que não consiga enfrentar ele ainda, tipo, eu acho que são etapas, né? Antes de enfrentar ele, você tenta se mover, se proteger, correr pra um lado, correr pro outro, pedir ajuda. Aí depois você começa a tomar coragem, que eu acho que é através do conhecimento, é conhecer esse medo mais a fundo, conhecer você mais a fundo e perceber que você é capaz de enfrentar eles. E aí você começa a ter esse processo de coragem. Eu acho que o que é importante é você seguir sua vida e não deixar seus medos te paralisarem ou te causarem tanto sofrimento. Exatamente. Eu acho assim, enquanto você puder não construir mais muro em volta de você, é bom, porque eu já me relacionei com pessoas que eram cheias de muros em volta delas, por causa de experiências péssimas que elas tiveram na vida. E aí elas mudaram, se transformaram em outras pessoas, se encheram de muros. E você passa um tempo tentando quebrar esses muros. E a pessoa às vezes até quer que você quebre esse muro, mas assim, anjo, você não vai ter todas essas ferramentas. E se você se encheu de muro, a pessoa que tá com você não vai conseguir quebrar. Assim, às vezes vai, mas é muito difícil. Às vezes ela não tem essa. Você precisa de ajuda. Vai bater e não vai quebrar essa porcaria que você botou em volta de você. Se você chegou nesse estágio de um monte de muros, busca ajuda. Eu acho que é por aí. Ok? Então é isso, falamos sobre esse tema polêmico. Leve a beça esse vídeo. Leve. Eu espero que vocês tenham coragem para enfrentar os medos de vocês. Eu espero que nós tenhamos coragem para enfrentar os nossos. E eu espero que a gente se veja em mais um vídeo do Time. Leve, foi ótimo esse. Foi ótimo, foi um bom tema que eu escolhi. Foi ótimo, tá bom a beça esse aqui. Tá sim.